Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente! Pra quem não nos conhece, eu sou o Paulo. Eu sou a Camila. Gente, faz muito tempo que a gente não aparece por aqui, não é mesmo? Ai, gente. E nossa. hoje a gente tá preparando uma coisa especial pra você. Olha, nós passamos por uma fase muito conturbada da nossa vida, a qual nós não conseguimos gravar tantos vídeos aí pra vocês. Mas tudo era pra Deus estar nos aperfeiçoando para que nós possamos passar algo de bom para vocês, para que vocês consigam entender e obter aquilo que nós temos para passar para vocês, né? Então vamos lá. Nós vamos começar hoje falando um pouquinho de quando nós nos conhecemos, porque nós queremos chegar até a fase do nosso casamento. Como vocês sabem, nós casamos há pouco tempo, não é mesmo? Mais ou menos uns 2 meses, já tá chegando a 3 meses graças a Deus. que nós casamos, graças a Deus por isso. Era um sonho nosso que foi realizado. Nós não fizemos a festa, porém nós temos sim esse desejo de fazer a festa, de tudo isso, mas é uma dádiva de Deus. Sim. Nós estarmos casados aqui hoje. Gente, Eu vou pedir agora para Camila falar um pouquinho. obrigada, meu amor. Então, gente, bom, pra quem não conhece a gente, na verdade, algumas pessoas pensam que a gente se conhece há pouco tempo. Na verdade, esse ano fez 4 anos que a gente se conheceu, tanto desde quando nós éramos amigos até o casamento. Então, assim, não foi uma coisa tipo, de ontem, sabe? Nós realmente passamos por algumas coisas muito difíceis. E a gente tá aqui pra falar pra vocês como que aconteceu pra nós começarmos a namorar. Porque, na verdade, era pra ter dado errado nosso namoro, né? Era pra ter dado muito errado, não era pra nós namorarmos. Mas foi Deus quem escreveu o nosso relacionamento. Então, tudo Deus que escreveu Deus escreve, uma história. sim, tudo que Deus Né? escreve, gente, dá certo. E a história que Deus inicia tem começo, meio e fim. No começo, Ele não deixa nada pela metade. sim. Gente, mas antes disso, já deixe seu like, tá bom? É verdade, então esquecendo isso do like mesmo. já. Se inscreva no canal aí. Compartilha aí pras pessoas. Exatamente. Ativa o sininho pra receber novas notificações. E vamos lá. Gente, como nós nos conhecemos? Há 4 anos atrás, mais ou menos, 4 anos, né? 4 anos, já fez 4 anos. 4 anos atrás, eu e a Camila, nós começamos a conversar. Como eu conheci ela? Certa vez, eu estava no meu Facebook. Nossa, gente. Isso mesmo, nossa história começou em Facebook. Gente, nós estávamos no Facebook, eu estava no Facebook e achei um vídeo dela cantando, né, com o irmão dela. Falei, nossa, que interessante. E nós tínhamos um amigo em comum e eu fui buscar, né? Eu mandei solicitação de amizade para ela e ela me respondeu logo de imediato, aceitando aí o pedido de amizade. Nem era pra ter aceitado, gente. Como é que eu vou aceitar uma pessoa desconhecida no meu Facebook? Mas aconteceu, né? Milagre. Então, aí aconteceu que eu fui trocar ideia com ela, né? Não foi trocar ideia, peraí. Gente, ele mandou um oi pra mim. Fui malandrinho. Nós tínhamos Brincadeira. uma amiga em comum, né? Ele me mandou solicitação, me chamou no Messenger, ele viu o vídeo, né? Eu tava cantando Deus é Deus. E eu tava também junto com meu irmão, né, no vídeo. Exatamente. Eu não sei como, tipo assim, ele foi se interessar, ele me chamou, né? E, na verdade, ele não me chamou, ele não falou oi, ele mandou um emoji, uma mãozinha, uma mãozinha acenando. E eu respondi, eu poderia ter ignorado, né? Mas eu respondi, eu resolvi responder. E aí nós começamos a conversar, até então, tipo, não tava levando para segundas intenções. Eu acredito que na época ele queria ser somente meu amigo. Exatamente. Né? Gente, quando eu conheci ela, e até hoje eu tenho esse pensamento, a minha vida foi fundamentada sempre em Cristo. Cristo era a minha base, Cristo sempre foi a minha base. Cristo é a minha base e vai ser sempre até o fim dos meus dias. Então eu acredito que Cristo sendo minha base, eu procurava alguém que eu encontrava Cristo nela. Eu tive, sim, alguma passagem de outros relacionamentos a qual veio as frustrações. Mas eu procurava, eu falava com Deus, Deus, eu quero uma pessoa que me ame como eu a amo, que me queira como eu a quero, e que o Senhor faça o melhor no meio disso tudo, que nós venhamos ter algo que venha de Ti. Não algo que venha somente do homem, não somente da carne, mas algo que venha especificamente da presença de Deus.
Até que quando eu vi ela, eu senti algo de diferente. Eu vi a presença de Deus vindo da parte dela. Então eu falei assim, é uma testificação. E no meio daquilo tudo, eu comecei a conversar com ela, mas esse pensamento veio bem depois que Nossa, foi muito eu já estava depois. conversando com ela. Gente, nós, na época eu fazia um cursinho pra vestibular. E foi essa época justamente que nós começamos a conversar. Eu tinha pouco tempo, assim, de reconciliada com Cristo, mas vocês sabem, né, gente, como é o crente quando tá no primeiro amor, só quer falar de Jesus, só quer fazer as coisas pra Jesus e tudo, sabe? E a gente tem que sempre se manter assim. Só que quando eu o conheci, ele conversava comigo, eu não respondia ele todos os dias, ele sempre cuida de mim muito bem. Então, por exemplo, quando eu tava no cursinho, ele perguntou se eu tinha comido. Na época eu comia muita coisa que eu não devia, tipo assim, ao invés de almoçar eu comi salgadinho, gente. Ai, que loucura! Isso daí nunca mais E aconteceu. uma coisa que eu sempre falava pra ela, eu falava, eu sendo amigo dela na época, Foi. eu falava, oi moça, tudo bem? E eu chamava ela de moça, né? Era moça, gente, era moça. Oi moça, tudo bem? E aí, já almoçou, já comeu? Foi. O que você tá fazendo de bom? E nisso a gente começava a conversar e eu falava, ó, toma cuidado com sua alimentação, porque a alimentação é uma coisa, é uma coisa boa pra você, tanto agora quanto no seu futuro, para não ocorrer alguns problemas e tal. E eu sempre pegava no pé dela nessa questão. Ele Quando sempre tava cuidou de frio, mim. eu falo, tá levando blusa? Foi, nossa, eu lembro disso, gente. E eu lembro que ela saía com as blusinhas finas, eu falei, leva Nossa, blusa maior, era porque- leva blusa mais quente. Porque na época, por exemplo, esquentava muito, quando era noite fazia muito frio. Exatamente. Então, assim, gente, nós nos conhecemos assim. Então, nós continuamos a conversar, até aí não teve nenhum tipo de interesse, nem da minha parte, nem da parte dele. Ele apenas gostava de conversar comigo, porque o Paulo, ele sempre foi de fazer muitos amigos, tanto amigas quanto amigos, entendeu? Então, assim, a gente começou a conversar, tem interesse, beleza. Aí, de repente, gente, Gente, ele começa a sentir alguma coisa por mim, exatamente, mas assim, entendeu? é algo que veio do nada, assim, tipo, que veio do céu mesmo, porque até então eu tinha ela somente como uma amiga que a gente tava conversando ali todo dia, e eu falava assim, e eu comecei a falar e sentir algo de diferente. Aí eu falei pra ela um certo dia, eu falei, ó, tô me apegando a você, tô começando a gostar de você. E ela falou pra mim, desapega que dá tempo. Foi. E eu falei, nossa, curta e grossa, né? Mas ela se sentiu mal por isso, ela falou, você se sentiu mal pelo que eu falei e tal. E, Nossa, e eu não desisti, eu continuei conversando com ela, sendo amigo dela. E até que um dia eu falei pra ela, ó, amanhã eu não entro no WhatsApp, não vou conseguir conversar com você, porém, porque eu vou estar o dia todo aí na igreja, como eu era líder de adolescentes na época, falei, vou estar o dia todo na igreja, não vou ter tempo pra conversar, então durante esse tempo eu não vou poder conversar com você. Ela falou, não, tudo bem, porque até então, acho que na cabeça dela ela tava falando, não vou sentir falta mesmo, então. Era dia de domingo, né? E assim, gente, dia de sábado, eu sempre tirava para o Senhor, né? Então, assim, eu sempre, era um dia que eu me desconectava de rede social, eu assistia pregação. Então, assim, era um dia que eu não conversava muito com ele também. Só que nesse sábado que eu tinha tirado, ele tinha me falado, sexta-feira, ele falou assim, ó, se eu sentir saudade, eu ligo, né? E aí quando foi no sábado, ele ligou, gente. Eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, gente, o que esse menino quer? Eu fiquei morrendo de vergonha, porque foi a primeira vez que a gente falou por ligação. Nossa, eu sinto isso até hoje. E aí, quando foi no domingo, eu que senti falta dele. Exatamente. Eu falei que eu tava com saudade. Aí que começou, né, a testificação e tal. E nesse mesmo domingo à noite, ela chegou em casa e tal, e eu chegando em casa também do culto. A gente começou a conversar. Até que então eu falei, ó, tô realmente me apegando a você. E ela falou, eu também tô me apegando a você. Não, mas foi engraçado isso, gente, porque nessa noite eu tava com um pote de sorvete. E tipo assim, a noite tava linda, né? Aí de repente a gente tava conversando, meu celular caiu dentro do sorvete. Foi uma loucura. Ela mas, pegou assim, o celular e tal. Eu limpei certinho. Aí eu falei que eu também tava me apegando a ele. E aí ele surgiu com a ideia da gente orar, gente. Porque assim, orar. Uma coisa que eu aprendo muito com os pastores, né? Ainda mais com o pastor Eliseu. O pastor Eliseu Rodrigues falou assim, antes de levar uma moça pra cama, leva pro altar. Leva pro altar. Exatamente.
E eu chamei ela para orar. Primeira parte de um relacionamento que eu falo para vocês, antes de qualquer coisa na vida de um jovem cristão, leve a moça à oração, porque daí vem a testificação de Deus. Porque é aquilo que eu falo, eu sempre digo pra muita gente, Deus não vai unir o seu casal. Somente, Ele une o propósito. Deus não vai unir casal, Deus vai unir o propósito dos dois. E se o propósito dos dois for servir a Deus e fazer a vontade de Deus, e entender ambos que tem uma combinação com isso, Deus realmente vai... e se houver sentimento também, né? Também Deus, tem que ter isso, né, gente? Deus vai abrir as comportas do céu e vai colocar a pessoa certa aí na sua vida. Gente, nesse tempo, assim que antes de eu conhecer ele até, eu estava orando a Deus pedindo um rapaz. E eu sempre tive vontade, tipo assim, desde que eu me reconciliei com Deus, eu queria muito alguém que falasse de Deus comigo e também que cantasse comigo. Exatamente. Eu tinha muito essa vontade. E aí eu acabei descobrindo com o tempo que ele cantava, ele me mandou um vídeo dele tocando violão, cantando, ele também pregava. Ele sabia que assim, eu andava com a Bíblia em todo canto e tipo assim, quando eu ia no cursinho também, eu ficava perguntando coisas da Bíblia pra ele. E nós começamos a trocar interesses, né, o que a gente gostava, não gostava. E quando isso aconteceu e dele me chamar pra orar, na mesma semana eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na escola, né? E eu tava com uma amiga minha, eu sentei na escada da escola e ela virou pra mim e falou assim, apontou assim, olha, não é ali seu namorado? E era ele, só que ele tava com uma camiseta dessa aqui, só que vermelha. Gente, eu nem sabia que ele tinha essa camiseta vermelha, era essa camiseta. E ele sentava do meu lado e começava a fazer trança no meu cabelo. Exatamente, essa camiseta aqui, gente, existe há 5 anos. Já faz 84 anos. Então, daí então a gente começou a conversar e houve um interesse. E teve uma vez que ela estava indo visitar a amiga dela em um condomínio, né? E eu falei, passa aqui na loja que eu trabalho. E eu trabalhava ali perto da casa da amiga dela e eu falei, passa aqui pra gente conversar. E nesse dia que ela chegou, um amigo meu tinha passado lá, né? Que ele vendia brownie. E eu recomendo, tá? O brownie do Wellington. Não, gente, top demais. Saudade. O brownie do Rocha, tá? E eu tinha comprado 6. Eu falei, eu vou comprar pra ela, porque pra mim também eu já tinha comido uns 2. Porque você tinha mandado foto pra mim e eu fiquei com vontade, né, gente? Aí eu falei, eu vou pegar pra você. E eu ali peguei 6 brownies. Aí ela foi lá, eu falei, ó, tudo seu. Fui tirando. Foi, gente, não. Foi engraçado, eu cheguei lá e ele começou a sacar os brownies assim, dando pra mim, e ainda me ofereceu queijo de rapadura. Gente, eu gosto, eu sempre gostei, né, de rapadura com queijo. Não, aí ele me oferece, né, gente? Esse tipo assim. de coisa. Ela não gosta, eu gosto, então. Então, mas aí na mesma semana você também tinha sonhado comigo, não foi? Exatamente. Nesse dia que ela sonhou comigo, eu sonhei com ela. Teve uma oração, eu me frustrei num relacionamento, e eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu não quero passar mais por isso. Eu comecei a dobrar o joelho, tava com um terno risca de giz, esse terno não existe mais, né? e eu comecei a orar, né? Eu falei, Senhor, eu quero uma pessoa que me ame como eu amo, que me queira como eu quero, que faça a obra de Deus junto comigo, que me complemente. Até que nesse dia eu tive o sonho, eu indo nessa mesma oração que eu fiz, eu abri a porta e tava eu no mesmo lugar, do mesmo jeito, e eu subi as escadas da minha casa antiga e eu vi ela descendo. Ela falou, tá indo pra onde? Eu tô aqui. E eu acordei. Foi, gente. Aí então, nesse dia que eu chamei ela pra lá, aconteceu que eu levei ela na escola e tal. No outro dia a gente se viu novamente. E ela se sentiu incomodada de falar pro pai dela que tava me conhecendo. Sim, gente, porque assim, nós fomos amigos durante uns 3 meses, né? Foi Sim. durante uns 3 meses.
E, tipo, houve interesse da nossa parte, nós já tínhamos nos encontrado, né? Então eu falei assim, ó, pra ser certo mesmo, porque assim, na verdade ele tinha falado que queria conhecer os meus pais. Mas, gente, olha só, né? Pra quem é filha, sabe como que é complicado quando você vai apresentar o namorado pro pai. Só que na época nós não estávamos namorando, nós estávamos orando, né? Sim, nós estávamos conversando, orando. E até então eu nunca cheguei a ela pra querer alguma coisa. Vamos ficar. Gente, sempre Nunca, foi nunca muito... fui foi assim. certo, foi tipo assim, baseado em Cristo mesmo. Então, assim, quando eu resolvi falar pro meu pai, eu acabei me entristecendo muito porque eu não sabia, tipo assim, como seria grave isso, mas assim, pra mim não foi tipo assim, eu falar, eu tô conhecendo alguém, entendeu? Só que pra quem é filha, né, é um pouco mais difícil, gente, do que o filho apresentar, falar pra mãe que tá conhecendo na a época menina, né? eu sempre tive uma certa independência, né? Meus pais, eu não morava com eles na época, eu morava em outro lugar, morava sozinho. Porque o Paulo também era mais velho que eu tinha 18 anos, né? Eu tinha 20, né? Você tinha 21. 21. Ele eu acho que tinha 21 ou 22. Não, 21. você ia fazer 22, eu ia fazer acho. 22. Então, assim, gente, eu havia contado, meu pai não quis me deixar namorar, chorei muito. Quando foi no dia 6 de abril, o Paulo tinha me pedido em namoro. Eu falei pra ela, ó, eu só vou te fazer uma pergunta, você aceita namorar comigo? Aí ela falou assim, mas meu pai não deixa. Eu falei assim, ó, quem tem que aceitar é você. Você é a dona das suas próprias decisões. Mesmo se seu pai não deixar, nós vamos orar, vamos continuar orando. Nós não vamos ultrapassar o limite de nada. Eu não vou ficar indo te ver, nem nada, a gente vai orando. A gente só ia continuar orando. E não ia ter essa relação de tipo, não ia ter beijo, abraço, não, a gente ia se encontrar. Tipo assim, a gente só ia firmar um compromisso, né? Exatamente, pra quando desse certo eu fiquei com medo, sério, mas eu fiz pela fé. E eu decidi aceitar, né? Chorando, aceitei. Aí nesse mesmo dia, o pai dela liga pra ela e fala assim, não, eu tenho que contar essa experiência, peraí. Gente, eu estava estudando. E aí, de repente, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, sabe? Eu senti ele em mim. E aí eu fui comentar com a minha mãe sobre uma coisa que eu tava estudando, a curiosidade lá. E aí, de repente, quando eu volto e pego meu celular, meu pai decide conhecer essa pessoa aqui, né? E aí, ele... Como a gente já tinha se encontrado, a gente tinha tirado foto, né, junto. Ele tinha colocado dentro do perfil já, gente. Eu falei, tira que meu pai quer conhecer você, meu pai quer falar com você. Aí, beleza. Aí, eu passei o número e meu pai começou a conversar com ele. E nisso... meu pai, tipo, depois ele me ligou e falou assim, nossa, o rapaz é muito bacana, um servo de Deus. Perguntou o interesse que o Paulo tinha comigo, né? O Paulo falou que não namora por namorar, namora pra casar. Exatamente, eu tenho isso comigo, né? Eu tinha comigo que a pessoa que eu fosse casar, a pessoa que eu fosse namorar, teria que ter o mesmo propósito. Ah, sim, com certeza. Entendeu? E esse mesmo propósito era a vontade de casar, constituir uma família, por mais que durasse tempo, mas que tivesse esse mesmo compromisso comigo, gente. Entendeu? E foi aí que meu sogro hoje me ligou, né? Falou, Paulo, o que você quer realmente com minha filha? Eu falei, ó, eu tenho a melhor das intenções, eu não quero alguém somente por namorar, pra namorar, pra querer outro tipo de coisa. Se divertir, não né? Não quero me divertir, eu quero alguém para que esteja do meu lado do começo ao fim. E o que mesmo me chamou a atenção na Camila foi a questão dela ter a intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus é a melhor coisa que alguém pode ter. E o que mais me chamava a atenção nela era isso, de ter a intimidade com Deus, de, sabe, ter um propósito com Deus antes de ter comigo. E é isso que eu também tinha, um propósito com Deus antes de ter com ela. Então, rapazes, moças que querem começar um namoro aí, tenham um propósito com Deus antes de ter um propósito com alguém. Porque o propósito com Deus vai te levar à escolha certa. A escolha certa, a evitar frustrações, gente, de verdade. Exatamente. É muito melhor, porque, por exemplo, as pessoas me perguntam, hoje, tipo assim, que eu tenho mais uma mentalidade assim, as pessoas elas falam assim comigo, e eu até consigo entender hoje,
Elas falam assim, mas eu tenho medo de não dar certo por vários motivos. Porque na época eu não enxergava desse jeito, gente. Eu enxergava, tipo assim, pelos olhos da fé. Então, tipo, eu sempre acreditava de verdade de que Deus sempre ia me dar o melhor. E até hoje eu acredito e eu vivo isso. Então, assim, uma coisa que eu falo pra vocês que estão conhecendo alguém é assim: queiram o que Deus quer pra vocês. E não somente o que vocês querem pra vocês, porque vocês não sabem o que é bom o suficiente pra vocês, mas somente Deus sabe. Não queira ultrapassar o limite do que você pode. Sim, sim. Porque se você for querer ultrapassar, você vai fazer besteira. Entendeu? Eu sempre tinha um falar meu, né? Meu irmão sempre falou disso, quando foi até mesmo conversar com ela. Eu sempre falava assim, se eu fosse conhecer uma pessoa, eu falava assim, tô conhecendo. Eu não começava a namorar com ninguém antes de conhecer. Que é certo, né? Até a gente casar, a gente teve um período bem longo pra poder se conhecer. E foi por isso que a gente se deu bem, gente. Porque assim, pra vocês começarem, tipo assim, pra vocês iniciarem um noivado, um casamento, você precisa conhecer a pessoa muito bem. Claro que você não vai conhecer 100% da pessoa, né? Mas sobre essa questão de conhecer, eu sempre falava, não, tô conhecendo. E meu irmão falou assim, nossa, você vai ficar com esse negócio de conhecer e vai morrer solteiro? Eu falo, não é por isso. É porque eu sei realmente o que Deus tem pra mim. E o que Deus tem pra mim não é o que o mundo quer pra mim, é o que Deus tem. E aquilo que testifica dentro de mim. E quando eu vi ela, realmente testificou e as coisas foram acontecendo. E hoje, graças a Deus, nós passamos por esse período. O nosso namoro foi uma bênção. Sim. Teve altos e baixos, teve muita coisa. É porque assim, por exemplo, o vídeo já tá longo, né? Então a gente vai deixar pra contar do período do namoro até o noivado em um próximo vídeo, depois do noivado até o casamento. Porque, olha, foram períodos assim que nós precisamos compartilhar as experiências. Exatamente. De verdade. Teve um bom período aí a qual a gente teve que se conhecer melhor, sim, adaptar um ao outro, porque realmente não importa com quem seja. Você e seu irmão, você tem diferença com ele. Você e seu pai, tem muita diferença entre vocês. É verdade. Você e até quem tem irmão gêmeo tem diferença. Tem diferença, gente. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Então você tem que se adequar ao mesmo... às vezes a entender, não a mesma coisa, mas entender o seu próximo, entender o seu parceiro. Sim. Então, é isso aí, gente. Deus abençoe vocês, que vocês recebam essa palavra, que jovens, moças, rapazes, entendam isso e coloquem na cabeça de vocês. Antes de um relacionamento com alguém, tem um relacionamento com Deus. Antes de você querer levar uma moça para cama, leve primeiro ao altar. Antes de qualquer coisa, consagre a sua vida a Deus antes de querer ultrapassar os limites onde você não pode, sim, tá bom? Gente. E nós voltamos no próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Gente, deixa o like de vocês, viu? Comente aí embaixo o que você quer que a gente traga pra vocês. Nós não vamos falar do nosso casamento em si, nós não vamos dar conselho a casamento, de como você tem que ser no casamento, porque assim, nós somos muito novos nessa vida de casado. Então, quando tiver um tempo de casamento, a gente realmente vai falar. Daqui uns a anos. gente tem propriedade para falar de relacionamento, de namoro, porque a gente teve realmente um namoro bem... Porque hoje a gente consegue entender, nós já tivemos 4 anos juntos, a gente quer passar um pouco dessa experiência para vocês, de como foi o nosso relacionamento, né? Então nós queremos contar, compartilhar um pouquinho e mostrar o que Deus fez na nossa vida. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.